Estamos aqui com o doutor Anderley Ferreira Marques, que é juiz titular da 2ª Vara Mista e responde pela 6ª Vara Mista da cidade de Souza, e nós vamos falar um pouco sobre o processo de adoção. Doutor, bom dia. Como é que se dá o processo de adoção? O processo de adoção, em regra, se dá nos autos de uma ação judicial, ou seja, o pretendente ele se habilita através de um procedimento em que vai demonstrar a capacidade psicológica, emocional, material para cuidar de uma criança, receber uma criança. A partir daí há um encontro, né, daquele pretendente adotar com aquele que está em condições de ser adotado. Existe uma forma de saber a posição do casal no processo de adoção? A questão da lista, ela é disponível, não é? Tem a lista de pretendentes à adoção, né? Os habilitados à adoção. É uma lista já disciplinada pelo CNJ, à disposição das equipes multidisciplinares e das varas, não é, de infância e juventude. Ela é acessível, não é? É interessante que não se haja essa divulgação ampla, porque, em regra, esse processo corre em segredo de justiça. Então, não é que todas as pessoas terão acesso a ele, mas aqueles pretendentes poderão ser informados naturalmente em que posição se encontram. Para facilitar para o público, quais são os pré-requisitos básicos para um casal adentrar no processo de adoção? Vai ser analisado todo um conjunto, né, dentro de um processo de habilitação. O primeiro deles é que ele tenha capacidade psicológica, não é, emocional. Você veja, não é quer dizer que a pessoa que tem algum transtorno, tem algum problema, automaticamente não vai poder adotar. Hoje, com o avanço da psicologia, normal que alguém sofra de algum problema emocional, mas não aquele de alto grau que possa comprometer a educação da criança. Também outro aspecto que vai analisar é a questão material, ou seja, se há um conjunto de fatores materiais que propiciam o desenvolvimento daquela criança. Se tem um lar saudável, se as pessoas, os pretendentes trabalham e possam assim suprimir as necessidades básicas da pessoa que está em condições de adotar, como educação, lazer, como saúde, segurança e alimentação. Existe uma renda mínima para esse casal, para que o casal comprove para poder entrar no processo de adoção? Não, não há uma renda mínima, até porque a questão da capacidade econômica ela é oscilante numa economia talvez não tão sólida quanto a nossa. Então, eventualmente, alguém que está numa faixa de renda de pobreza possa, com muito esforço de trabalho, chegar à classe média. Né? E a pretensão da justiça, a pretensão da legislação, não é apenas assegurar as pessoas abastadas, aos ricos, de modo algum, mas aqueles que têm condições, ainda que economicamente não sejam abastados e estejam na faixa de renda um pouco abaixo. O que se pode fazer quando se tem conhecimento que uma criança é maltratada e abandonada dentro do lar? Porque isso acontece várias vezes. Isso realmente você enfocou um ponto importante. A questão de abuso contra a criança, e quando eu falo abuso, eu falo de um aspecto amplo. A gente vincula geralmente o abuso ao abuso sexual, mas não é só este o abuso que existe. Qualquer exigência, qualquer imposição de uma situação incompatível com a idade e com a condição de criança constitui um abuso. Então, a partir do momento que este abuso é identificado, qualquer pessoa pode entrar em contato, seja com a delegacia de polícia, seja com o conselho tutelar, seja com o promotor de justiça, seja com o juiz. Obviamente que a linha de frente para esses casos constitui ainda e, e de forma muito eficiente é o conselho tutelar. Ele a quem se deve primeiramente socorrer, informando, e serão tomadas todas as medidas cabíveis e necessárias, seja colocando em uma família extensa, ou seja, nos parentes próximos, seja colocando em uma situação de abrigamento. Uma pessoa que encontra um bebê ou uma criança abandonada na rua, essa pessoa pode adotar essa criança? Não, em regra não. Isso era comum até não muito tempo atrás, de se colocar uma criança, haver um vínculo e a partir daí ter uma adoção. Na verdade, a legislação preocupou-se que os pretendentes à adoção tivessem um suporte psicológico, emocional, né, e para que ele possa concorrer a uma adoção, ele tem que sofrer um preparo, ou seja,
O ECA vai falar em seu artigo 197C e parágrafos da questão do programa de adaptação de convivência, daqueles pretendentes a adotar e os que estão aptos a adotar. Então, quando se coloca uma criança na porta de alguém, não se sabe de modo algum se essa pessoa está preparada para a adoção, se era um desejo dela adotar, como é o comportamento do casal, caso seja casado, como é a dinâmica e aceitação do outro cônjuge. Então, o simples fato de botar não habilita ninguém a adotar, tem que se submeter todo o procedimento, e essa realidade, infelizmente, ou graças a Deus, foi abandonada. Não é? O que é perfil ou perfil da criança a ser adotada? A criança, para ser adotada, ela tem que passar, aliás, os naturais responsáveis por ela tem que sofrer um processo que chama de destituição do poder familiar. Na verdade, essa destituição ocorre quando o pai não tem condições ou não assume a responsabilidade ou quando ele manifesta o desejo de não querer adotar. Isso é comum, a mãe, a partir logo após o parto ou momentos seguintes, manifestar que não quer cuidar daquela criança, ela não quer ser mãe. Nesse sentido, é colocado, então, na questão do abrigamento e feito o procedimento de destituição. Outro modo de acabar com esse poder familiar é através da morte. A morte rompe aquele vínculo. E se a criança não tiver uma família extensa, não tiver um parente que possa assumir a responsabilidade, é institucionalizada e a partir daí pode se submeter à adoção. Então veja, a adoção o perfil da criança é daquele que não tem pais, seja porque mortos, seja porque não assumiram as responsabilidades do poder familiar. Uma pergunta bem polêmica, e inclusive eu já fiz outra vez ao senhor, em outra oportunidade. O casal homossexual, ele pode adotar? A questão dos casais homossexuais, houve realmente uma mudança significativa no cenário brasileiro, né? A Constituição vai falar do reconhecimento entre homem e mulher, no entanto, a partir de uma atualização dessa interpretação, o Supremo reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo. A partir daí, muito se mobilizou para que os casais do mesmo sexo também pudessem obter outras conquistas, dentre elas de adoção. A lei não vem falar de forma expressa, o casal homossexual pode adotar. Contudo, a jurisprudência de muitos tribunais, e eu destaco aqui Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tem reconhecido a possibilidade de casais homossexuais adotarem. Eu confesso que eu não me deparei com essa realidade nas comarcas em que respondi. Eu não posso antecipar como seria essa questão de entendimento, mas o que é certo é que a jurisprudência vem aceitando cada vez mais a possibilidade de que casais do mesmo sexo possam casar, ou melhor, possam adotar, já refletindo a permissão do casamento. Então, nesse caso, uma pessoa solteira também pode adotar? Pode. A pessoa solteira sempre pode adotar, é possível a unilateral ou bilateral. Há casos também em que a unilateral é feita pelo aquele outro companheiro ou o marido ou a esposa da mãe da criança. Imagina, é comum, e já me deparei nesse caso concreto, de situações de que crianças não tinham pai registrado e nem se sabia quem era. E o companheiro, o marido de longa data da mãe, fez o procedimento e quis a adoção. Então é possível tanto solteiro como casado, tanto unilateral como bilateral. Ainda falando sobre o processo de adoção, o que é a adoção tardia? A adoção tardia geralmente é quando a criança é posta após uma certa idade, né? Se especula que a idade ideal para adoção, aliás, o que traz talvez menos impacto seria a criança até 6 meses, né? Outros já vão falar da adoção tardia a partir dos 2 anos. E ela é um tipo de adoção que é o grande gargalo aqui na realidade brasileira. Por quê? Porque os pretendentes à adoção vão preferir as crianças geralmente recém-nascidas. E por muitos fatores, né? Alegam dificuldade de educação, de convivência e por aí vai. E isto é um problema que a gente tende a desconstruir a partir desse curso que estamos apresentando, né? O curso de formação de pretendentes à adoção que está sendo realizado hoje, durante todo o dia, ele visa, sobretudo, desconstruir esses mitos, que a criança adotada tardiamente ela vai ser o grande
problema, ou seja, vai ser um marginal, vai ser aquele que vai trazer maiores empecilhos à questão da convivência. Por que o processo de adoção, doutor, se torna tão demorado? Eu concordo, viu? A adoção brasileira, a adoção no direito brasileiro, ela tem sido cada vez mais questionada com relação a essas dificuldades da adoção. Em regra, vamos ter duas etapas: a habilitação e a questão da adoção propriamente dito, onde é começado a estabelecer o convívio entre os pretendentes a adotar e os que têm perfil para serem adotados. E diversos fatores podem ser apontados. Você vejam aqui na realidade da nossa comarca, a vara de infância ela responde cumulativamente com competência civil, competência até criminal e competência de registro público, ou seja, não temos propriamente uma vara especializada da infância. A vara da infância também daqui da comarca, há mais de 2 anos, não tem um juiz titular. Isso, obviamente, pode trazer algumas implicações no retardo do desenvolvimento do processo. E fora aqueles problemas inerentes ao próprio processo, ou seja, endócrino, como o procedimento de exigir muitos documentos, muitas etapas, a questão de relatórios, a questão de certificados, que as partes muitas vezes não trazem imediatamente no pedido que ela faz para a habilitação na adoção. Então, se tudo isso fosse superado, realmente poderíamos ter um procedimento mais célere. Mas eu antecipo que eu não questiono essa questão da lei, eu, na verdade, não combato, eu acho que é importante para que a gente possa identificar naqueles que vão fazer o pedido de habilitação as pretensões autênticas e verdadeiras, ou seja, aquelas legítimas que vão espelhar os casais ou as pessoas individuais que realmente tenham condições de adotar uma criança. O que é a adoção à brasileira? A adoção brasileira ela pode significar uma série de situações. A mais comum aqui não é observado o procedimento legal. O exemplo mais corriqueiro é daquele que registra uma criança como se fosse filho. Isso cometendo até um crime previsto na legislação penal. Ou seja, a mulher ela vai registrar perante o cartório de registro de pessoas civis a criança como se tivesse feito o parto dela. Isso é um grande problema, né, que já falando, como tinha dito antes, porque a mãe não se sabe muitas vezes se ela está preparada para enfrentar a maternidade. Ela não se preparou biologicamente para aquilo e não se sabe se ela está preparada emocionalmente para aquilo. Mas realmente é uma realidade no cenário brasileiro, por isso o batismo de adoção à brasileira, por conta da praxe que se desenvolveu durante muito tempo aqui no Brasil. Deixamos o espaço em aberto para que o senhor possa dar as considerações finais. Eu gostaria de agradecer, todos os veículos, principalmente o Diário, por ter vindo aqui, sempre presente e sempre informando a população com relação a esses dados essenciais. Eu, na condição de juiz respondendo pela vara da infância, eu digo que pretendemos colocar essa questão do curso de adoção como na agenda da unidade jurisdicional, ou seja, regularmente gostaríamos de promover esses cursos e também de divulgar à população da importância, da destruição desses mitos que muitas vezes envolve a questão da adoção e constitui entrave à adoção. Eu também lembro à população, lembro a todos, que a questão da infância é de suma importância porque é ela que vai colocar dentro do componente populacional aquelas pessoas que vão cuidar da nação, não é? Então, temos aqui o grande viés da importância da infância e para isso que contamos, geralmente, com a divulgação para as pessoas, com o trabalho interno e com a colaboração de parceiros, para que possamos fazer um trabalho cada vez mais produtivo e eficiente, na melhoria e dignidade das crianças.